Recentemente eu assisti um filme que eu gostei bastante, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso. Não sei se você já viu esse filme, ele foi o vencedor do Oscar de melhor animação nesse Oscar mais recente agora, do começo de 2019. E olha, apesar dele estar concorrendo a esse prêmio com filmes da Pixar, que eu particularmente sou muito fã, ele mereceu muito esse prêmio, porque esse filme é lindo. Não só a história assim em si do filme é legal, mas esse filme é interessante porque, apesar de ser um filme de animação em 3D, eles mantiveram a estética de quadrinhos. Cada frame, se você pausa, parece que você tá vendo um quadrinho, mas ele é tudo animado em 3D. Tem até uns momentos que aparecem uns balãozinhos de fala e várias coisas características de quadrinho mesmo, inclusive uma delas que a gente vai ver aqui hoje, que é esse estilo de sombra todo pixelado. Em quadrinhos é normal a gente ver esse tipo de sombra, e existe um efeito no Photoshop chamado Color Halftone, que ele cria esse efeito dentro do Photoshop. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver junto como esse efeito funciona e como aplicar ele em imagens. Quando você quiser criar aí uma composição com essa aparência de quadrinhos, colocar uns balãozinhos de fala, aí você coloca esse efeito pixelado nas suas fotos e vai ficar bem interessante. E é super simples de fazer, o efeito é bem bonito e a gente vai fazer juntos aqui, beleza? Vamos lá! Então aqui já no Photoshop vamos ver como funciona esse efeito Color Halftone. Eu vou criar um novo documento aqui, nessas configurações 1000 por 1000 pixels em 72 dpi, RGB, vou dar um Create. Nesse tutorial aqui nós vamos trabalhar com esse efeito Color Halftone em uma base monocromática, do preto para o branco. Então vamos ver como é que funciona aqui. Esse efeito ele identifica as partes mais claras e mais escuras e cria uma espécie de gradiente com esse efeito todo de bolinhas, um efeito pixelado, que é o mesmo efeito usado em quadrinhos. Então a gente consegue colocar esse efeito em alguns gradientes e fazer algumas brincadeiras com ilustrações e com imagens também, para que fique bem parecido com aquelas sombras usadas em quadrinhos. Então aqui primeiro vamos entender como é que funciona. Vou primeiro desbloquear minha layer aqui, vou pegar a ferramenta gradiente, do jeito que tá aqui, ó, do preto pro branco, e eu vou passar um gradiente aqui, ó, do preto pro branco até a metade do meu quadrado. Agora eu vou vir aqui e aplicar esse efeito. Filter, Pixelate, Color Halftone. Aí vai abrir essa janelinha aqui. Nessa janelinha, a primeira coisa aqui é o tamanho dos pixels, o tamanho que essa bolinha vai ser na nossa imagem. A princípio eu vou deixar ela bem grande aqui, vou deixar com 20. E aqui são os canais. Se você estiver trabalhando com uma imagem colorida, cada um desses canais aqui são os canais da sua imagem. Aqui, como nós estamos trabalhando com uma imagem só em preto e branco, você vai deixar sempre esses ângulos aqui, ó, Screen Angles, Degrees. Degrees é ângulos. Aqui você vai controlar o ângulo que essas bolinhas, essas retículas que ele vai criar, vão aparecer. Como aqui a gente está trabalhando só com preto e branco, a gente vai deixar todos esses no mesmo valor. Se fosse uma imagem colorida, colocaríamos aqui ângulos diferentes, e aí ficaria cada uma das cores num ângulo diferente, assim, mais ou menos como acontece com as impressões, né? Mas isso é um tema bem diferente, né? Impressão em gráfica, tem até um vídeo falando sobre isso aqui no canal, que é o vídeo como usar as cores nos impressos. Se você tiver interesse sobre esse tema, eu vou deixar aqui no card para você assistir. Mas então, voltando aqui, como estamos trabalhando somente com preto e branco, todos aqui vão ser no mesmo valor. Então, aqui geralmente se coloca só dois valores, ou você coloca tudo 45 ou tudo 0. Primeiro eu vou deixar aqui 0, todos os 4, e o pixel em 20. Aí veja o que acontece. Deixa eu pegar a ferramenta zoom aqui, o atalho é Z, vou dar um 100% para os pixels ficarem encaixados com a imagem e dá para enxergar melhor. Aqui o que ele fez? Vejam que aqui onde era preto bem escuro, ele criou as bolinhas bem grandes, quase fechadas, ó. A gente só vê um pedacinho do encontro entre as 4 bolinhas aqui. E aqui, conforme vai ficando claro, ele vai diminuindo as bolinhas até que ela fique aqui, ó, o valor mínimo dela. Quando eu tava quase no branco, e aqui que é 100% branco já não tem mais bolinha nenhuma. Com esse efeito a gente consegue criar alguns efeitos bem interessantes. Vou dar um Ctrl Z aqui e vou aplicar de novo o efeito para que você entenda a diferença aqui dos ângulos. Agora eu vou mudar um pouco, eu vou deixar em 15 o tamanho, as bolinhas vão ser menores. E agora em vez de 0, eu vou colocar 45 em todos. Vou dar um OK. Aí veja que agora ele criou bolinhas menores, né? Que a gente mudou o valor, mas o efeito é o mesmo. As bolinhas bem grandes aqui onde é preto 100%,
bem pequenininhas aqui onde está quase no branco, e aqui já não tem mais bolinha nenhuma, que a gente criou no começo o gradiente só até a metade do documento, só que a diferença é que ele dispôs as bolinhas no ângulo de 45 graus. Lembra que antes as bolinhas estavam enfileiradas, né? Eu coloquei 0, e agora como eu coloquei 45 graus, ela ficou assim na diagonal. Então aí é uma questão de preferência, né? Não tem certo ou errado. Se você pegar imagens das sombras lá de quadrinhos, às vezes elas estão assim na diagonal, às vezes elas estão retas. Então é uma questão de você testar os dois e ver qual que vai ficar mais bonito na sua composição. Então agora eu vou clicar aqui e criar uma nova layer. Vou pintar de branco, Alt, Backspace, e vou criar uma bola preta aqui no meio. Vou criar uma nova layer, vou pintar de preto, Alt, Backspace, vou centralizar aqui e juntar as duas layers. Seleciono as duas, dou um Ctrl E para dar um exemplo diferente aqui. Então o que acontece? Se não tiver nenhum gradiente, se a diferença entre o preto e o branco for uma coisa dura, desse jeito assim, ó, sem variação nenhuma, quando eu aplico o Color Halftone, ele até cria a nossa brincadeira. Só que fica uma variação bem pequena, ó. Uma bolinha grandona, uma bolinha média, uma bolinha minúscula e acabou. Não é um efeito tão grande. Se você quiser um efeito maior, o que você precisa é, por exemplo, eu vou dar, antes de juntar as layers, eu vou dar um Filter, Blur, Gaussian Blur aqui. Vou deixar bem embaçado. Agora sim, eu vou juntar as duas layers e vou aplicar o mesmo efeito. Filter, Pixelate, Color Halftone. 15 e 45 do mesmo jeito. Veja que espalhou bem mais, né, os pixels, porque ele tinha uma área maior para trabalhar, né? Desde aqui do preto até lá em cima. Beleza, já entendemos aqui como funciona o efeito. Agora, como que a gente pode usar isso na prática? Uma das aplicações bem interessantes é essa que eu mostrei aí na thumbnail do vídeo, que é criando sombras e imagens com esse estilo de sombra de quadrinhos, certo? Então eu abri essa imagem aqui e a gente vai criar essas sombras aqui nessa imagem com esse efeito pixelado de quadrinhos. Vamos lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou duplicar essa imagem para não perder a original. Com a layer selecionada, eu vou dar um Ctrl J. Eu dupliquei essa layer. Agora, eu vou deixar essa layer em preto e branco. Existem diversas formas de fazer isso. Uma delas é o atalho Ctrl Shift U, que é o acesso aqui ao Image Adjustments Desaturate. Aqui, ó. Ctrl Shift U. Agora eu vou colocar bastante contraste nessa imagem. Eu poderia fazer aqui pelo Brightener Contrast, mas depois eu teria que juntar todas as layers para o efeito dar certo, então eu vou fazer aqui direto na Layer. Então eu vou vir aqui em Adjustments, Brightness, Contrast. Você vai literalmente estragar essa imagem agora. Você vai vir aqui e colocar o contraste no máximo e o Brightness praticamente no máximo. Só não vai colocar tudo, porque senão ele some totalmente com a sombra, né? A minha intenção aqui é separar totalmente a sombra, que a imagem mostre praticamente somente a sombra dessa imagem. Então eu vou aumentar o brightness aqui até um ponto que ele deixe quase, aqui ó, as partes que não são sombra fiquem quase 100% brancas e as partes de sombra ficam bem destacadas e separadas, né? Beleza, vou deixar em 90 aqui para ficar um número redondo. Ok, lembrando sempre que esses valores, né, os 100, 90 aqui que eu coloquei no Brightness Contrast, é um que funcionou aqui para a minha imagem, né? Então você tem que acertar aí de acordo com a sua imagem. A mesma coisa com os valores aqui no efeito que a gente vai aplicar, o Color Halftone. Vou vir aqui de novo. Filter, Pixelate, Color Halftone. Os números que eu vou colocar aqui, eles funcionam para minha imagem, para minha resolução. Então aqui eu vou colocar o valor mínimo, que é 4. Ele não aceita menos do que 4. Se eu colocar, por exemplo, 3 e dar um OK, ele vai me dar uma mensagem aqui, ó, que precisa ser um valor entre 4 e 127. Então eu vou deixar no valor mínimo aqui 4. E nesse eu vou fazer com as bolinhas retas mesmo. Então eu vou zerar todos os canais aqui e vou dar um OK. Aí ele criou. Às vezes, quando você colocar o efeito, pode ser que fique meio estranho assim, ó. A gente está trabalhando com uma imagem reticulada e às vezes não encaixa bem com os pixels da imagem do seu monitor. Aí cria esse efeito meio esquisito. Então, você, sempre que você quiser ver o efeito exatamente como ele está, você aperta o Z para pegar a ferramenta Zoom, clica com o botão direito e dá 100%. Aí ele encaixa os pixels da imagem com os pixels do seu monitor e você consegue enxergar o efeito do jeito que ele tá mesmo. Aqui já tá um efeito interessante, né? Um efeito que só se você aproxima, você vê as bolinhas e quase não enxerga a imagem, mas quando eu dou um 100% aqui, eu consigo enxergar a mulher aqui. Porém, o que eu quero é fazer com que apareça somente o preto e o branco desapareça. Então nós temos um modo de mesclagem aqui, que é um Multiply, que faz exatamente isso que eu quero. Vou dar um Multiply, e aí ó, ele sumiu com o branco da minha imagem, ficou só o preto, então agora na sombra da imagem ficou uma sombra com bolinhas. Veja que legal que fica o efeito. Uma coisa bem legal de fazer esse efeito também é apagar ele dos olhos. Nos olhos ele não fica tão interessante. Então eu vou criar uma máscara aqui, com a layer selecionada eu clico aqui embaixo para criar uma máscara. Vou
pegar um brush preto, né? Vou apertar o B para pegar um brush com a cor preta selecionada. Eu vou vir aqui na máscara e pintar de preto aqui na máscara para apagar o meu efeito e revelar os olhos novamente. Eu posso também tirar do sorriso e deixo esse efeito só na pele. Aí fica mais interessante, ó. Olha que legal. Então eu fiz esse mesmo efeito em alguns outros exemplos aqui, ó. Nessa modelo, fiz a mesma coisa. Então eu vou refazer aqui, ó. Vou jogar fora essas layers aqui do efeito que eu criei e vou recriar esse efeito aqui bem rápido, ó. Com a layer selecionada, Ctrl J, dou um Ctrl Shift U para deixar ela em preto e branco. Venho aqui em Image Adjustments, Brightener Contrast, faço a mesma coisa, aumento o contraste no máximo e aumento bastante o brilho aqui. Essa aqui, se eu deixar o brilho no máximo, já tá ok para mim. Vou vir de novo em Filter, Pixelate Color Halftone, só que aqui, como é uma imagem com uma resolução um pouco maior, eu vou deixar esses pixels maiores, com 10. E vou deixar tudo com 45 para eles ficarem na diagonal. Vou dar um ok, aí vejam, como essa imagem tem uma resolução maior, a gente consegue ver melhor esse efeito, ó, que interessante. As bolinhas ficam bem definidas. Então aqui, ó, só aqui já tá um efeito legal, mas se a gente der um Multiply, veja, novamente, eu subtraí da imagem as partes brancas e criei a sombra aqui com esse estilo cartoon em uma imagem. Só vou fazer a mesma coisa, pegar uma máscara e pintar de preto a parte dos olhos aqui na máscara para que os olhos voltem a aparecer. Aí, ó, olha que interessante que fica a imagem. A mesma coisa aqui nesse efeito, ó. Essa é uma imagem com uma resolução bem legal. Então veja, eu ocultei aqui, fiz a mesma coisa, né? Dupliquei a imagem, deixei preto e branco, aumentei bastante o contraste, criei aqui com um tamanho interessante de pixels para uma imagem de alta resolução no ângulo de 45 graus. Ocultei os olhos aqui, ó, e veja que interessante que fica. E também dá pra gente deixar, ó, a imagem em preto e branco mesmo. Então eu vou duplicar aqui, vou jogar essa máscara fora e vou mudar para normal aqui, ó. Veja, a própria imagem em preto e branco já fica interessante, ó, já fica um efeito bem legal, parece aquela impressão de jornal, né? Se eu pegar essa imagem original, der um Ctrl J, deixar ela dessaturada aqui por baixo e dar um Multiply, ó, veja, o efeito em preto e branco fica bem interessante também. Só vou duplicar essa máscara aqui para o olho voltar a ser o que ele era. E veja, que interessante, ó. Aí é uma questão de testar. Tamanhos diferentes de pixels, ângulos diferentes, fica bem interessante. Só antes de finalizar, eu vou duplicar essa layer aqui, ó, e aplicar o Color Halftone numa imagem colorida. Só para você entender o que acontece. Ó, vou colocar ângulos diferentes aqui, ó, 20, 40, 60 e 80, vou dar um ok. Aí, ó, ele cria esse efeito aqui, ó. É como funciona a impressão mesmo, né? Se a gente vê de perto, não dá para entender nada, mas se a gente vê de longe, forma a imagem como ela é. Também dá para brincar com esse efeito aqui. Isso foi só para você entender como é que funciona o efeito mesmo. Mas aqui, focando, né, no nosso tutorial, que é em preto e branco, fica bem interessante. Ó, tivemos 3 resultados bem legais aqui, ó. A sombra num efeito monocromático meio tom, que tem todas as nuances de preto e branco, mas aqui na sombra mais escura a gente usou o Color Halftone. Aqui ele num efeito monocromático traço, que é aquele que é só o preto e branco mesmo, não tem nuances, né? A nuance aqui é criada só pelo tamanho das bolinhas, mas efetivamente a gente só tem o preto e o branco aqui nessa imagem, não tem tons de cinza. E o efeito Color Halftone numa imagem colorida, que aí fica mais próximo do que é o quadrinho, né? Que o quadrinho é todo colorido, mas eles criam as sombras com esse efeito de bolinhas aqui, o que é bem característico dos quadrinhos. Aí é uma questão de fazer alguns testes e ver o que funciona mais em cada situação, tanto do tamanho dos pixels quanto do ângulo. Se a gente olhar alguns frames aqui do filme, ó, veja que aqui claramente eles usaram a sombra aqui, ó, nesse efeito de pixel. Aqui ela tá num ângulo de 45 graus, dá para ver bem claro aqui nessa parte. Aqui ela já tá num ângulo de 90 graus, tá vendo que os pixels aqui estão todos enfileirados e retinhos. E nesse exemplo aqui, ela tá toda com 45 graus, ó, veja. Dá pra ver claramente aqui, ó, na cabeça, que elas estão no ângulo de 45 graus. E veja como fica bem interessante, é bem característico de quadrinhos mesmo, esse tipo de sombra. Então é isso, é assim que funciona o efeito Color Halftone, é assim que a gente cria esse efeito de sombras estilo quadrinho em imagens no Photoshop. Beleza? Então é isso, você viu nesse vídeo aqui como funciona o efeito Color Halftone e como aplicar ele em suas imagens no Photoshop. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito a divulgação do vídeo do canal, e se inscreva para receber os próximos vídeos, que toda semana tem vídeo novo aqui no DS Tutoriais. Beleza? Valeu, abraço!